Esse método self-study, tá? Se você fazer a tradução, né? Você construir o teu próprio estudo, você ser autodidata, ele é uma metodologia muito interessante que é replicada em alguns países europeus, que tem um dos melhores sistemas educacionais, tá? Então a gente consegue ver na Europa, Estados Unidos, né? Você consegue ver que eles têm um desempenho, né, cognitivo muito melhor que o nosso. Porque o método de ensino deles é muito superior que ao nosso. Então, lá fora, eles fazem o aluno pensar, o aluno raciocinar os conteúdos, as informações, tá? E aqui no Brasil, eles não fazem esse tipo de estudo. Como é que é no Brasil, né? Como é que foi na escola? Como é que foi no cursinho preparatório? Como é que foi? Você senta na sala de aula, o professor fala, e você fica ali escutando ele falar. Você não constrói o conhecimento. Esse é o grande problema. Então, esse conceito self-study, né, estratégias de aprendizagem acelerada, self-study, é você construir o teu próprio estudo, né? Você ser o ator, né? A pessoa que constrói o seu próprio estudo. Então, quem tá querendo passar em medicina, tá sonhando em ser o primeiro médico ou a primeira médica da família, precisa o quê? Precisa otimizar o tempo. E aí vem a pergunta, Léo, como é que eu vou otimizar o meu tempo, né, do meu estudo com essa técnica? Você vai aplicar aquilo que você aprendeu no seu dia a dia. Você vai aplicar aquilo que você aprendeu no seu dia a dia. Exemplo. Você aprendeu lá como é que calcula o volume do cilindro. Área da base vezes a altura. Aí você pega a sua garrafa e você vai tomar água, né? Todo mundo toma água ao longo do dia. Inclusive uma garrafinha térmica da medicina, tá? Tem escrito aqui medicina nela. Vai tomar tua água. Aí você pensa, pô, aquela questão do Enem pediu para me calcular o volume do cilindro, né? Deu o formato de uma xícara, lá, enfim, área da base, vezes a altura, né? Aprendi esse conhecimento. Aí você olha aqui, pô, tem uma área da base, que é uma circunferência, tem uma altura, quanto de volume que eu consigo colocar aqui? Qual será que é o raio dessa circunferência? Entendeu? E assim, eu tô dando um exemplo aqui bem aleatório, tá? Pode ser um exemplo de história, Brasil colônia, pode ser qualquer exemplo aí dos conteúdos, né? Biologia, química, enfim. Dando um exemplo aqui de matemática para vocês entenderem a ideia dessa estratégia de estudo que me ajudou muito, tá? Acontece. Você tem pouco tempo para estudar, né? Quem está trabalhando, lembrando que o tema da nossa aula gratuita de neurociência é hoje para quem estuda e trabalha, né? Aquele cara que não tem dinheiro e ele quer mudar de vida, então ele vai ter que passar em medicina estudando e trabalhando, assim como eu e assim como alguns dos meus alunos, tá? Não acontece. Esse sujeito, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquele conhecimento que ele aprendeu de biologia, de física, de história, de geografia, ele vai aplicar esse conhecimento no dia dele, no dia a dia dele, né? Então, por exemplo, ele fez uma questão lá que cobra sobre coleta do lixo. Então, quando ele for levar o lixo dele, ele vai lembrar daquela questão que ele fez. Por quê? Por quê? Por que isso, pessoal? Porque nós temos uma estratégia de estudo obsoleta. A nossa estratégia, o método de estudo brasileiro, né, ele é retrógrado, tá? E assim, não é eu que estou falando, eu não inventei da minha cabeça, eu não sou coach, eu não sou guru de autoajuda, nada disso, né? Eu falo aqui para vocês, as orientações que eu falo para vocês são todas baseadas na neurociência, são conhecimentos neurocientíficos, tá? Então tem vários estudos mostrando que o Brasil é péssimo do ponto de vista do sistema educacional. E a gente acredita muito, né? Se vocês quiserem comentar, né? Comentem aí, que o estudar é só quando eu sento a bunda na cadeira eu estou estudando, né? O único momento que eu tenho para estudar é quando eu sento a bunda na cadeira e eu estou aqui estudando, né? E eu lembro que eu vi um documentário do Albert Einstein, né? Contava a história dele, né? E tem uma parte do documentário que eles falam que ele ia dar uma caminhada no parque, né? Ele ia caminhar, ele ficava imaginando, mentalizando, né? As fórmulas de física.
imaginando aqueles conceitos, aquelas teorias que ele tinha na cabeça dele. Então ele usava muito a parte mental. E é justamente o que esse método faz. É justamente isso que na Finlândia, por exemplo, que é um dos, né, melhores sistemas educacionais do mundo, eles estimulam muito isso no aluno, né? O aluno pensar, o aluno usar a mente dele para pensar. Porque se nós analisarmos aqui, tá? O que acontece? No dia da prova, né? No dia do Enem, no dia da FUVEST, no dia do vestibular, o que vai acontecer? Né? Você vai fazer o quê? O que você vai fazer no dia da prova? Você vai pensar, você vai usar a sua mente, né? Vai usar o seu cérebro para recuperar as informações, para lembrar dos conteúdos. Você não vai ver videoaula, ninguém vai falar a informação para você. Tu entende? Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, na conjuntura, como é que é? É o professor falando e colocando o conhecimento para dentro. No dia da prova, é você puxando, colocando esse conhecimento para fora. Então, a tua estratégia de estudo tem que ser assim. Eu vou pensar, eu vou raciocinar aquele conteúdo, eu vou estar pensando naquele conteúdo. Como que eu aplico esse conhecimento no meu dia a dia? Antes de eu vir falar aqui com vocês, eu estava tomando banho. Né? Antes de eu vir falar com vocês, eu estava na aula. Antes de eu ir para a aula, eu tomei banho. Então, quando eu tomei banho, o chuveiro esquentou. E por que ele esquentou? Ah, porque tem uns resistores, né? Dificulta ali a passagem de elétrons, vai liberar uma energia térmica, né? Vai dissipar o calor é uma energia que sai da onde tem pouco para onde tem muito. Então tu vai pensando, vai raciocinando, né? Então essa questão do chuveiro é muito legal porque tem que dentro da física, né? A eletrodinâmica é um conteúdo que é muito prevalente, aparece bastante. Então a ideia do self-study é justamente isso. Não só você sentar aqui para estudar, né? Sentar na sua mesa, fazer as provas, né, estudar, adquirir o conhecimento. Lembra, estudar é adquirir conhecimento. Se você passou o dia inteiro estudando, mas não adquiriu o conhecimento, você fez qualquer outra coisa, menos estudar. Ok? Então, a ideia é justamente isso. Você aplicar o conhecimento que você adquiriu no seu dia a dia. Para que você não seja improdutivo, né? Que é aquela pessoa que estuda física, mas depois tem que estudar tudo de novo porque esqueceu. Não, você aprendeu esse conhecimento, aplicou ele no teu dia a dia, você nunca mais vai esquecer esse conteúdo. Isso eu faço até hoje na medicina. Então eu aprendi alguma doença, eu aprendi um tratamento, eu sempre tento aplicar esse conhecimento no meu dia a dia, tá? O legal da medicina é porque tem muita prática, né? Então às vezes você estudou uma doença e aí você viu um paciente no ambulatório, você viu um paciente na enfermaria, você viu um paciente no hospital com aquele problema, com aquela doença. Aí você tem a imagem daquela pessoa, né? Porque a gente memoriza pessoas. Às vezes tu não lembra o nome da pessoa, mas tu lembra a imagem da pessoa na tua cabeça, né? Então, você consegue pensar aquele conteúdo com aquela pessoa, os sintomas que ela teve, os exames que foram pedidos para fazer o diagnóstico daquela doença, o tratamento que foi dado para aquela pessoa. Então tu consegue visualizar muito bem isso na medicina, né? Por isso que o método Atleta da Mente, ele funciona muito bem dentro da faculdade de medicina, principalmente pela questão dos 60 dias, porque dentro da medicina nós temos provas a cada 60 dias. Tá? Então esse sujeito ele vai estar estudando e trabalhando, ele vai ter pouco tempo para estudar. Então ele vai pegar aqueles conhecimentos e vai aplicar aqueles conhecimentos no dia a dia dele, né? Eu lembro que quando eu estava estudando, eu trabalhava numa academia. Então sempre quando eu aprendi algum conhecimento de biologia, de química, eu sempre tentava aplicar. Tá, beleza. Esse conhecimento aqui, mitocôndria, faz respiração celular, como que eu posso aplicar aqui na academia? Ah, então a pessoa está na esteira, ela está correndo, tá? É um exercício de via metabólica aeróbica. Ela está aqui levantando peso, então um exercício resistido com peso. Ele é um exercício de via metabólica anaeróbica, né? Qual que é a diferença dos dois? Como que isso pode aparecer na prova? Como que isso pode me ajudar a construir um raciocínio para resolver uma questão de biologia? Entende o que eu quero dizer? Então você vai pensando, você vai raciocinando, né? É de dentro para fora, não é de fora para dentro. Entende? E aí você vai pensando, você vai raciocinando esse conteúdo. Então, essa segunda maneira, ela é pouco conhecida, acredito que a maioria de vocês nunca ouviu falar sobre isso, né? Porque infelizmente hoje
O aluno ele é focado na física, ele é focado na matemática, ele é focado na redação, mas ele esquece do mais importante, que é aprender a aprender, aprender a memorizar, aprender a ter controle emocional. Então isso é fundamental para aquele aluno que estuda e trabalha. Porque ele vai ter pouco tempo, ele não vai ter esse estudo tradicional de sentar a bunda na cadeira e ficar ali estudando. Muitas vezes ele vai ter que estudar no ônibus, ele vai ter que pensar, ele vai ter que aplicar aquele conhecimento no dia a dia dele, né? Ah, ele aprendeu sobre um argumento lá para ele usar na redação dele. Tá, beleza. Como que eu posso aplicar esse argumento para alguma coisa que tem no meu dia a dia, no meu trabalho, né? Eu tenho um aluno meu que ele trabalha numa farmácia. Então, ele aplica muitos conhecimentos da química e da física e da matemática no trabalho dele, né? Porque ele trabalha numa farmácia. Então, dá sempre para a gente pegar as adversidades, os contratempos e usar eles ao nosso favor, né? Você pegar e aplicar esses conhecimentos que você adquiriu no seu dia a dia, para você estar sempre pensando, raciocinando aquele conteúdo e lembrar dele no dia da prova. E conseguir passar em medicina em 60 dias.